Aqui um junípero chinês chamado de Shinpaku também, nome japonês. Aqui vamos eliminar alguns galhos que não vão ser usados. E aqui a gente chama de perna de sapo. Então eu vou usar o galho que tem mais movimento, que é esse aqui. E vou eliminar o outro. Eu não sei se vou fazer um gin ainda aqui ou se eu vou eliminar por completo. Então, a princípio, só vou cortar aqui para estudar se vou fazer um gin. Um detalhe, o junípero chinês enraiza muito bem. Estaquinhas desse tamanho aqui, só plantar na areia, deixar na sombra. Quando começa a rebrotar, vai para o sol. Esse junípero estava praticamente que abandonado. Que a pessoa já partiu, que era dono. E isso, durante 7 anos só recebeu água. E por bem que estava numa região mais fria aqui de Ribeirão Preto, ele resistiu bem, não teve problema. Agora aqui eu passei uma borrachinha aqui, esse galinho vai ser feito uma curva mais acentuada para não correr o risco de quebrar. Agora pegar os arames e começar os trabalhos de estilização. E o junípero, como é de praxe, é uma planta para ser mexida mais na época do frio. Aqui não esfria tanto, mas já temos um clima bom. Agora no mês de junho, temperaturas bem mais agradáveis, abaixo de 30 graus, 26, 27 graus, já é ideal para a gente mexer em juníperos, pinheiros, ciprestes. São plantas que exigem mexer nesta época mesmo, na época da temperatura amena. As tropicais a gente mexe até no verão, dependendo da espécie, mas o junípero é mais nessa estação do ano que a gente mexe. Aqui eu vou juntar esses galhos, né, para fazer um maciço só de folhagem. Então, portanto, que eu estou passando a aramação aqui toda em conjunto. Aqui mais um galinho para aramar. 2 galhos na realidade. Então eu vou usar arame para os 2. Nesse galho aqui, fazer a aramação dele. Para compactar. Agora usando o mesmo arame, passar nesse outro galho que eu passei a borracha para proteger. Um galho velho pode quebrar devido à torção. Deixa eu ver como está o visual, tá bem. Então aqui eu vou unir esses 2 galhos, fazer somente um maciço de folhagem. Já padronizei do jeito que eu queria. Usar esse outro aqui, fazer outro maciço de folhagem. E esse aqui que eu passei o arame, fazer um outro maciço de folhagem. Tem um galinho frontal aqui, esse aqui eu não vou usar. Então já faço a eliminação dele. Aqui dá uma acertada em alguns que não vão ser úteis também. Evitar de cortar muito a ponteira das escamas, né, que é a folhagem dele, para não ficar aquele queimado. Mas ficar aquele queimado depois, quando ele rebrota, é só a gente fazer uma pinçagem. Essas pontinhas que queimaram também, não tem problema. Junípero eu tenho pouca prática de mexer,
Mas a gente usa do conhecimento, porque aqui Ribeirão Preto é uma cidade quente, então algumas variedades, inclusive o sargente, não vai muito bem aqui. O junípero azul, o cipreste italiano, o junípero comunes vão muito bem. Mas o chimpaco sargente não vai bem. O itoigawa vai de uma maneira mediana também. Ele sobrevive bem aqui. Agora já o sargente, ele tem muito problema com ácaros. Então aqui eu já dei a pré-estilizada nesse junípero. Depois aqui tem que encher mais, crescer mais, mas já é uma pré-estilizada. Aqui eu já fiz alguns trabalhos. Fiz um chare, um gin, tirei os outros 2 galhos e vou plantar num vasinho para mamê. Aqui eu estou usando uma parte de acadama, uma parte de terra granulada e uma parte de casca de pinos. Lembrando que juníperos não gostam, e pinheiros não gostam de solo muito rico em matéria orgânica. O solo deles tem que ser mais pobre, um solo mais bem drenado também. Então, uma boa drenagem. Essas são plantas de solo bem drenado mesmo. Então, aqui eu acho que vai ser esse desenho aqui. Agora é só amarrar. E torcer o arame. E aqui já está pronto o nosso mamê bonsai do junípero chinês, chimpaco. Talvez esse gin aqui eu encurte ele um pouco, que eu estou achando um pouco meio esquisito ainda. Ou encurte ou elimine por completo. Mas é um trabalhinho já excepcional. É mais um pequeno detalhe. Essa planta, como não pode desfolhar de tudo, é uma conífera, então eu cortei uma quantidade significativa de raiz, então por alguns dias eu tenho que deixar à sombra, em um local bem iluminado, tomando cuidado para não ficar encharcado, porque na sombra ele não vai secar tanto o solo. Uns 15, 20 dias à sombra e depois volta gradativamente para o sol. Se o sol tiver uma temperatura abaixo de 15 graus, pode deixar direto no sol. Se tiver acima de 20 graus, já tem que deixar uns dias na sombra.